Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos neste novo bloco de devocionais com o tema Venham as Águas. E nós estamos meditando no Evangelho de João. Estamos hoje falando a respeito do batismo de Jesus por João. Hoje, nosso tema é o Cordeiro de Deus. Está nos versículos 29 a 34 do capítulo 1, que nos diz o seguinte. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, eis o Cordeiro de Deus. Aqui nós podemos ver que depois desta visita que nós vimos ontem dos fariseus de Jerusalém, quando João levantou os olhos e viu a Jesus, e viu que ele vinha para ele, na emoção, na agitação daquele momento, ele gritou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro era um animal sacrificial entre os judeus. Deus ensinara seu povo escolhido a matar uma ovelha e a espargir o sangue como sacrifício. O cordeiro era morto como substituto, e o seu sangue era derramado para que os pecados pudessem ser perdoados. Entretanto, o sangue de ovelhas mortas no período do Antigo Testamento não tirava o pecado. Aquelas ovelhas eram figuras ou tipos apontando para o futuro, para o fato de que Deus um dia providenciaria um cordeiro que realmente tiraria o pecado. Através dos anos, judeus piedosos haviam esperado pela vinda desse cordeiro. Agora, finalmente o tempo chegara e João Batista triunfantemente anunciou a chegada do verdadeiro Cordeiro de Deus. Quando disse que Jesus tira o pecado do mundo, ele não quis dizer que todos os pecados de todas as pessoas estavam, portanto, perdoados. A morte de Cristo era o suficiente em valor para apagar os pecados do mundo inteiro. Mas somente aqueles pecadores que recebessem o Senhor Jesus como Salvador seriam perdoados, pois estariam reconhecendo e se arrependendo dos seus pecados. João se cansou, nunca se cansou de trazer à memória do povo que ele estava apenas preparando o caminho para alguém maior do que ele e que estava por vir. Jesus era maior que João, na mesma proporção em que Deus é maior do que o homem. João nascera alguns meses antes de Jesus, mas Jesus existira desde a eternidade. Quando João disse: eu mesmo não o conhecia,
não necessariamente quer dizer que ele nunca o vira antes, visto que eram primos. É provável que João e Jesus estivessem familiarizados, mas João não reconhecera seu primo como Messias até a hora do seu batismo. A missão de João era preparar o caminho do Senhor e depois ele o indicaria para o povo de Israel quando ele aparecesse. Foi por essa razão que João batizou o povo com água, a fim de prepará-los para a vinda de Cristo. Não era com a intenção de atrair discípulos para si mesmo, como nós vimos ontem. Fez-se então referência aqui no momento em que João batizou a Jesus no Jordão. Pois o Senhor, ao sair das águas, o Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre ele. Por que disso? Deus revelara a João que o Messias estava por vir e quando o visse, o Espírito desceria sobre ele e ficaria sobre ele. Portanto, quando isso aconteceu com Jesus, João reconheceu que este era a pessoa que batizaria com o Espírito Santo. O Espírito Santo, amados, é uma pessoa, uma das 3 pessoas da divindade. Ele é igual a Deus Pai e a Deus Filho. Enquanto João batizava com água, Jesus batizaria com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo aconteceu no dia do Pentecostes, como nos diz Atos capítulo 1, versículo 5. Naquela ocasião, o Espírito Santo desceu dos céus para habitar no corpo de cada cristão e também para fazer que cada cristão se tornasse um membro da igreja, o corpo de Cristo, como nos diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Baseado no que João viu no batismo de Jesus, ele testificou de maneira positiva sobre o fato de que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, cuja vinda ao mundo já fora predita. Quando João disse que Cristo era o Filho de Deus, ele queria dizer Deus Filho. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti. A Tua palavra diz que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração que Jesus é o Filho de Deus, somos salvos. E nós somos gratos a Ti por esta graça salvadora que está sobre as nossas vidas por meio de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque foi o Senhor, o próprio Cordeiro de Deus. Hoje, nós podemos viver em liberdade, porque Tu operastes a obra completa, derramando o Seu sangue por cada um de nós, o sacrifício por cada um dos cristãos, por todas as nações da terra. A palavra de Deus nos lembra que se confessarmos os nossos pecados e deixarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos limpar de toda a imundícia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Jesus, pelo sangue derramado, vertido na cruz por cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome do Pai e do Espírito Santo, nós agradecemos esta obra preciosa que está sobre todo aquele
que reconhece, que crê e que confessa que Jesus é Senhor e Salvador. Louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.